Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o tema vai ser dedicado à memória e eu vou falar-vos um bocadinho sobre 10 alimentos que, pelas mais diversas razões, ajudam a melhorar a memória. Acho sempre engraçado que estes títulos assim de 10 alimentos que fazem não sei o quê, 5 alimentos que tal e tal, são sempre títulos mais chamativos e que tendencialmente vocês tendem a ouvir melhor e a clicar melhor, porque pensam, ok, isto é uma lista fácil de reter, mas é engraçado porque a conclusão a que chegamos sempre em todos os episódios, vocês já sabem qual é, não é? Que é preciso ter uma alimentação equilibrada, saudável, que tenha um bocadinho de tudo e, portanto, não são só se comerem estes 10 alimentos às toneladas que vão ter uma memória impecável. E é muito engraçado sempre fazer este pequeno disclaimer, mas vocês percebem, não é? Acho que se já me ouvem há algum tempo já conhecem também como é que é aqui a minha forma de pensar e estes títulos são mesmo só um bocadinho para serem mais catchy e talvez até para serem mais fáceis de identificar relativamente aos nutrientes que nós queremos salientar. Mas então vamos lá. Quais é que são, assim, os alimentos que nos vão ajudar a melhorar a memória? E muito importante também perceberem que estes alimentos são baseados nos nutrientes e nas propriedades que eles têm, não é? Primeiro que tudo, temos os alimentos que nos fornecem mais ácidos gordos ômega 3. E dentro desta categoria temos os peixes gordos, portanto já sabem quais é que são, o atum, o salmão, a cavala, a sardinha, são ótimas fontes de ácidos gordos ômega 3. Idealmente, claro, se forem peixes de aquacultura, de vida selvagem e evitarmos os de aquacultura, porque na realidade o que acontece é que nós precisamos de peixes que tenham uma alimentação que também foi rica nos alimentos que permitem ganhar mais uma composição de ácidos gordos ômega 3, o que muitas vezes não acontece com as rações, que servem simplesmente para fazer a composição, digamos, da carne do peixe e para os manter bem, para que eles tenham um crescimento mais rápido. Quando os peixes são de origem marinha, vão acabar por ter uma alimentação mais diversificada, mais variada, e são peixes que naturalmente vão acabar por ter um teor de ácidos gordos ômega 3 superior. E para pessoas que fazem uma alimentação mais de base vegetal, a alternativa são, de facto, os frutos secos e algumas sementes, nomeadamente as nozes e as sementes de linhaça, que são assim os que têm um teor de ácidos gordos ômega 3 superior, mas é sempre importante percebermos que, a nível de ácidos gordos ômega 3, coisas importantes a reter é que os de origem marinha, os de origem a partir de origem animal, têm uma capacidade de absorção e de metabolização mais eficaz no nosso organismo, um bocadinho à semelhança do que acontece com o ferro. Obviamente não é impossível de todo, há sempre uma capacidade de conversão, mas o tipo de ácidos gordos que nós temos a virem de origem marinha são naturalmente de origem preferencial para a utilização pelo nosso corpo e de facto vão acabar por ter mais benefícios para a memória. Os de origem a partir de ácidos gordos ômega 3 que vêm de origem vegetal, portanto, têm normalmente aqui então nas nozes ou nas sementes de linhaça, existem também obviamente nas amêndoas, nas avelãs, também em outros tipos de sementes, como as de cânhamo, como as de chia, embora em pequenas quantidades, e por isso é que eu saliento sempre estas, são também umas fontes muito boas de vitaminas que estão normalmente dissolvidas na gordura, como é o caso da vitamina E, e que têm um papel antioxidante, não só a nível de células cerebrais e, portanto, não só ajudam aqui na saúde mental, mas também, como se ouve muito falar, os ácidos gordos ômega 3 são excelentes protetores cardiovasculares.
E são também excelentes protetores da pele, ou seja, é muito interessante percebermos os benefícios que eles podem ter em várias áreas do nosso corpo, mas claro, na memória, quando falamos de memória, não podemos não falar de ácidos gordos ômega 3. Uma dúvida que me colocam sempre muito é relativamente à questão da suplementação, se faz sentido, se não faz sentido, e quais é que são os cuidados que nós devemos ter na procura de um suplemento de ácidos gordos ômega 3. Então, primeiro que tudo, faz todo o sentido, sobretudo se houver aqui queixas da pessoa sentir que está muito cansada, que não tem capacidade de memorização, que se esquece muito facilmente das coisas, ou que não tem aquela capacidade de foco, de retenção, daí um bocadinho também a memória, não é? A pessoa tem as várias coisas a acontecerem ao longo do dia e depois de repente já não se lembra muito bem daquilo que foi falado numa reunião, houve pormenores que se esqueceu, então é sempre importante percebermos que nesse caso o corpo pode estar a dar um sinal de um cansaço extremo e de uma necessidade de fazer um reforço de nutrientes que vão permitir uma maior capacidade de retenção de informação, uma maior capacidade de transmissão a nível das nossas sinapses e, portanto, os ácidos gordos ômega 3 aqui vão ajudar bastante. E lembrem-se que todas as células do nosso organismo têm uma camadinha que se chama os fosfolípidos, não é? Uma espécie de uma camada exterior, portanto todas as células precisam de gordura e as gorduras são muito importantes para a nossa função corporal no geral, não é? Como vos dizia, pode ser para a parte cardiovascular, pode ser para a memória, pode ser para a pele. Então, termos este reforço de gorduras vai ser sempre importante e é por isso que dietas que têm uma restrição muito grande de gorduras são dietas sempre muito perigosas, tanto para a pele, como para a saúde cardiovascular, como para a parte da memória, portanto, várias coisas em que nós vamos cortar muito nas gorduras podemos estar aqui a ser prejudicados. E, portanto, às vezes quando me perguntam também se os frutos secos, se não engordam muito, eu posso comer, mas eu estou a tentar perder peso. Claro que sim, claro que pode comer, nós só temos que ter atenção na questão das quantidades. E os frutos secos vão-nos dar aqui, de facto, estes ácidos gordos ômega 3 super importantes para nos ajudarem a ter a memória impecável. Mas voltando à questão da suplementação. Se fizer sentido, então, se o nosso corpo começar a dar estes sinais, o que é que nós devemos procurar? Um bom suplemento de ácidos gordos ômega 3, idealmente então seria de origem marinha, portanto de origem de peixe, mas lá está, uma pessoa que seja vegan pode procurar um que tenha esta base nos frutos secos. Será um pouco mais processado, não é tão natural, mas pode acontecer. Eventualmente pode até ser um bocadinho mais caro para garantir uma boa qualidade do suplemento, ok? E o que é que idealmente nós procuramos nestes casos? Uma proporção de 2 EPA para 1 DHA. Ok? Então, muito importante também perceberem quando forem ver as quantidades, normalmente um suplemento de ácidos gordos ômega 3 na lista na tabela nutricional vem a quantidade de EPA e DHA, que deverá ser então o dobro. Porquê? Porque o nosso corpo também precisa de uma quantidade superior de EPA e até para podermos fazer aqui a conversão em alguns ácidos gordos na forma de ALA, que nós também precisamos. Okay? Estou aqui a dar-vos algumas siglas, mas de facto são alguns pormenores importantes quando escolherem uma suplementação. Tal como também já vos fui referindo noutros episódios, quando procurarmos uma suplementação de ácidos gordos ômega 3, devemos procurar fazê-la num período de tempo mínimo de 3 meses. Normalmente os suplementos têm sempre assim esta carga temporal grande para que possamos ter efeitos. Portanto, não podemos dizer que começamos a tomar um suplemento de ácidos gordos ômega 3, fazemos um mês, quando acabamos a embalagem, a nossa memória está espetacular. Pode acontecer que sim, mas na maior parte dos casos é preciso um bocadinho mais de tempo. Okay? Então, quais é que são os efeitos dos ácidos gordos ômega 3 a nível de saúde mental e nomeadamente nesta questão da proteção da memória? Primeiro temos uma propriedade que se chama uma neuroproteção, ou seja, o DHA, sobretudo, tem propriedades que são antioxidantes e que são anti-inflamatórias e que vão ajudar a proteger as nossas células cerebrais de danos causados pelo stress oxidativo, pela inflamação e que estão associados normalmente a doenças que são neurodegenerativas e também ao declínio cognitivo. E então é muito importante darmos aqui um ácido gordo ômega 3 para proteger, sobretudo se houver esta tendência. E é muito importante, sobretudo se houver uma hereditariedade, vocês já sabem qual é a minha opinião relativamente à hereditariedade, nós até podemos ter esta questão de hereditariedade, mas isto não é uma condição, não significa que nos vá acontecer o desenvolvimento daquela doença. Mas nós também temos que ser inteligentes, sabendo que nós temos esta questão, este ponto. Então, se eu sei que eu tenho casos de Alzheimer, de Parkinson, de demência na família, numa linhagem mais direta,
o meu foco tem que ser a proteção do meu cérebro e evitar a degeneração. Então, é importante fazermos várias atividades que ajudam a proteger a nossa memória, mantermos também cognitivamente ativos, mas, por outro lado, também darmos aqui este reforço dos ácidos gordos ômega 3 através da nossa alimentação ou, eventualmente, da suplementação, para ajudarmos a ter esta proteção do envelhecimento precoce do cérebro. Depois, os ácidos gordos ômega 3 também podem influenciar a produção e a atividade dos neurotransmissores no cérebro, como é o caso da serotonina e da dopamina, que nos ajudam a manter-nos também bem. E por isso, às vezes quando pensamos em memória, também é importante percebermos que os ácidos gordos ômega 3 são bons para esta questão da memória, mas também são importantes para a nossa produção de hormonas que nos ajudam a sentirmos bem, a sentirmos também mais felizes. Eu não gosto muito de dizer que a serotonina é hormona da felicidade, porque eu acho que a felicidade implica sempre muitas outras coisas, mas de facto a produção de serotonina pelo nosso corpo ajuda-nos a sentirmos mais estáveis, bem, connosco próprios, na nossa pele, etc., e a não nos sentirmos tão em baixo, que é muito importante. Depois, os ácidos gordos ômega 3 também vão ajudar a melhorar a nossa plasticidade sináptica, ou seja, a formar e a fortalecer conexões entre as nossas células cerebrais que são tão importantes para nós conseguirmos então ter esta questão que eu estava a dizer, a capacidade de retenção de informação, a capacidade de raciocínio, uma capacidade de resposta, de construção de ideias, quando estamos perante alguma situação ou perante uma conversa, termos capacidade de nos lembrarmos daquilo que foi dito e de raciocinarmos sobre isso, e às vezes até quando ficamos a matutar sobre o assunto, não estarmos a inventar pormenores, que é muito comum, não é? Acrescentarmos um ponto àquela história, mas percebermos exatamente os factos que nos foram transmitidos e depois, a partir daí, construirmos a nossa interpretação. E depois, claro, os ácidos gordos ômega 3, sobretudo aqui o DHA, têm uma questão muito importante na redução da inflamação. Como eles têm um papel anti-inflamatório, eles vão ajudar basicamente a diminuir tudo o que sejam pequenos processos inflamatórios que possam estar a acontecer, muito também causados pelo stress que nós temos no nosso dia-a-dia, pelo cansaço, e são muito importantes para nos ajudar a proteger desses pequenos efeitos inflamatórios e, portanto, o tal efeito que vos estava a dizer de serem neuroprotetores para evitar a degeneração cerebral ao longo do tempo. Okay? Então, no que toca à memória, assim, eu diria que assim no top temos os fornecedores de ácidos gordos ômega 3, peixe e peixe gordos, claro, e os frutos secos, e se tivesse que destacar destacaria as nozes, as sementes de linhaça. Depois, temos outro nutriente também muito interessante que nos fornece ácidos gordos ômega 3, mas que ao mesmo tempo também nos fornece muito a questão da vitamina E, que eu estava a dizer que também é um antioxidante super importante para a função cerebral, e este alimento é o abacate. O abacate hoje em dia é um daqueles alimentos super controversos, não é? Porque tem uma pegada ecológica muito grande, é um alimento que é bastante caro e, portanto, não é um alimento até que pelo seu paladar agrade a toda a gente. Então é sempre um alimento que eu gosto de destacar como de facto sendo um alimento muito bom, mas ao mesmo tempo também gosto de chamar à razão e de mostrar que nós podemos ter aqui outras fontes, não é? Como vos disse, nós não precisamos do abacate para termos ácidos gordos ômega 3 e vitamina E, porque nós temos esses dois nutrientes a provirem das nozes. Então, as nozes são um alimento muito mais acessível, embora caro também, mas com uma pegada ecológica menor e que podem trazer-nos aqui os benefícios que o abacate nos traria. Então, muito importante quando estiverem a refletir sobre estes alimentos, perceberem que o abacate não tem que ser um alimento must, não tem que ser um obrigatório, mas pode ser um alimento para incluir pontualmente, para nos dar aqui um leque mais alargado de opções e para percebermos que de vez em quando ele também pode estar presente. Então, o que é que ele nos traz também? Traz-nos aqui o ácido oleico, que é um tipo de ácido gordo monoinsaturado, que é encontrado também muito em abundância no azeite, e aí lá está, podem perceber que, mais uma vez, o azeite pode ser uma alternativa ao abacate e nós conseguimos encontrar aqui outros benefícios, não só neste alimento, e também nas nozes, muito importante. Mas, embora este ácido oleico não esteja diretamente relacionado à memória da mesma forma que os ácidos gordos ômega 3 estão, porque eles não têm uma relação tão direta, ele pode ter benefícios indiretos para a saúde cerebral e, por conseguinte, para a memória por diversos fatores, nomeadamente a questão da saúde cardiovascular, porque o ácido oleico é conhecido por ser um protetor cardiovascular e daí que o azeite seja uma das gorduras mais preconizadas pelo mundo inteiro como das mais saudáveis para a nossa
para a nossa circulação sanguínea, para evitar a formação de coágulos, para evitar a oxidação de colesterol, etc., para ajudar a manter aqui um fluxo sanguíneo adequado e daí que seja tão importante nesta proteção. Depois, o ácido oleico também ajuda a reduzir a inflamação. Uma dieta que seja no fundo rica neste ácido oleico, sobretudo de origem virgem extra, ou seja, que seja um azeite mais em cru e que tenha este cuidado de ser virgem extra, vai ajudar a reduzir muito a inflamação crónica. Além disso, ele também fornece vários antioxidantes, como estávamos a falar, portanto, o azeite, o abacate, as nozes têm aqui vitaminas com papel antioxidante, como é o caso da vitamina E, e que nos ajudam a evitar a degeneração em várias partes do corpo, nomeadamente aqui também nas nossas células cerebrais, por ser uma vitamina que está dissolvida na gordura, está muito associada a tudo o que tem a ver com gordura, portanto, precursores de neurotransmissores, de hormonas, etc. Até, por exemplo, fala-se muito do papel da vitamina E na proteção da tiroide, então temos muitos sítios onde ela pode estar incluída. E depois tem um papel também muito interessante, que se calhar não é tão óbvio, mas é a regulação da glucose. Ou seja, aquilo que tem sido estudado e que tem sido também muito interessante de perceber é que as dietas que são mais ricas em ácido oleico têm mostrado ajudar a reduzir os níveis de glicose no sangue e a estabilidade dos níveis de glucose também começa a ser mais notória. Ou seja, quando temos uma alimentação que nos fornece mais ácido oleico, portanto aqui poderíamos dizer que estaríamos a confeccionar com azeite ou a temperar os nossos alimentos com azeite, temos uma maior probabilidade de conseguirmos estabilizar estes níveis de glucose no sangue e, portanto, uma consequência muito óbvia disso seria evitar aquela questão constante da vontade de comer doce ou da fome emocional. Então acaba também por ser super interessante percebermos este benefício. Quarto alimento são as sementes de chia. As sementes de chia são uma ótima fonte de ácidos gordos ômega 3, de fibras e também de antioxidantes que são benéficos para o cérebro. Portanto, ainda continuamos aqui nestes alimentos todos a falar muito dos ácidos gordos ômega 3, mas eu não vou falar outra vez disso. Quero destacar-vos aqui a questão da fibra. A fibra é muito benéfica para a questão da memória e para a função cerebral, embora nós pensássemos, ok, mas fibra não era mais importante para a saúde gastrointestinal e para a cardiovascular? Sim, mas também tem um papel aqui muito importante de forma mais indireta na questão da memória. E lá está, não são só as sementes de chia que têm fibra, não é? Mas estas sementes agregam aqui um valor nutricional muito interessante e são algo que nós podemos usar de forma muito versátil, seja nos pudins de chia, nas granolas, nos mueslis, podemos adicionar simplesmente aos iogurtes, podemos fazer nas papas de aveia, por exemplo, é uma das formas como eu consumo diariamente é juntando às papas de aveia. E estas fibras, mais uma vez, também vão ter um impacto muito importante na estabilização dos níveis de glicémia no sangue e esta estabilização dos níveis de glicémia tem um papel muito direto com a nossa saúde cerebral, ou seja, nós sabemos que o nosso cérebro alimenta-se sobretudo de açúcar e, portanto, se houver uma estabilização, há menos picos, portanto, há uma estimulação mais baixa. Para terem uma ideia, por exemplo, algumas dietas que foram entretanto, preconizadas para a perda de peso, como é o caso da dieta cetogénica ou algumas dietas mais hiperproteicas, são dietas que têm uma restrição muito grande de açúcares, e que foram idealmente criadas para, por exemplo, o tratamento de epilepsia. Então, havia aqui uma estimulação muito grande de determinadas partes do nosso cérebro e percebeu-se que uma restrição de açúcar, assim, muito, muito radical, tinha uma ajuda enorme para estes pacientes. E então, o que é que se percebe? Que, de facto, quando há uma estabilização dos níveis de açúcar no sangue, nós temos uma estabilização também a nível das nossas células cerebrais, desta transmissão sináptica, de várias partes do nosso cérebro que são muito complexas e que precisam de níveis estáveis de açúcar e não de picos para conseguirem estar a funcionar corretamente. E nós hoje sabemos que a nossa saúde mental é algo que se fala muito e precisamos de protegê-la também. Então, conseguirmos ter tudo mais estável, seja a nível de função digestiva, que depois vai impactar os nossos níveis de açúcar no sangue e depois vai impactar por conseguinte a memória, é uma ligação muito indireta, mas muito, muito interessante. E percebemos que, de facto, esta questão de andarmos constantemente a precisar de um docinho depois da refeição, para beber ali com o café e tal, não é saudável, ok? Tem que acabar e temos que dar um bocadinho a volta a isso. Depois,
Claro que as fibras, como estava a dizer, vão ajudar a melhorar o funcionamento da nossa flora intestinal. Ao fazerem isso, vão também permitir que o nosso corpo tenha uma capacidade de produção de neurotransmissores e, mais uma vez, de serotonina, de melatonina, de dopamina, muito mais equilibrada. Isto significa que não só vamos ter benefícios a nível de bem-estar, de qualidade do sono, como vamos ter uma maior capacidade de resposta a stress, portanto vamos estar mais equilibrados, não vamos andar tão irritados com tantas oscilações do humor, e isso também nos permite que o nosso cérebro não esteja constantemente com aquela sensação de ataque e de inflamação, e portanto estão a ver como é engraçado aqui o papel do intestino. Desculpem, mas eu vou sempre dar mais do mesmo, não é? O intestino é sempre aqui a nossa fonte principal de saúde por todo lado e sobretudo de saúde também a nível cerebral. Depois temos a questão da redução da inflamação, não é? Obviamente dietas que sejam mais ricas em fibras vão permitir uma flora intestinal mais equilibrada, e uma flora intestinal equilibrada permite proteger a nossa barreira intestinal, reduzir a questão da hiperpermeabilidade intestinal, por consequência isso vai diminuir a exposição a substâncias tóxicas, ou pelo menos a passagem destas substâncias tóxicas para a nossa corrente sanguínea, e isso, por outro lado, vai então diminuir os processos inflamatórios, que se traduzem muito em coisas como estas questões aquela questão do brain fog, de nós parecer que não nos conseguimos concentrar, temos sempre uma espécie de um nevoeiro, não estamos a conseguir focar-nos, muito associado também aqui à parte da memória. Esta questão do cansaço extremo ao acordar, mesmo quando dormimos 8 horas, deitamos e acordamos às horas que devíamos, estamos na cama, mas estamos sempre a sonhar e parece que o corpo não descansa. E no outro dia em consulta tinha uma senhora que me dizia: eu parece que tenho uma vida paralela durante a noite e portanto acordo e parece que não descansei nada. E achei muito engraçado, porque de facto é mesmo isso. Mas depois também outros episódios, né? Se conseguimos diminuir a inflamação a nível intestinal, temos menos dores articulares, temos menos dores menstruais, temos maior regulação dos níveis hormonais e, portanto, não temos tantas oscilações ao longo do ciclo menstrual, e por aí em diante, menopausas, etc. Temos maior capacidade de gestão do peso, temos um metabolismo mais eficiente, temos menos tendência para dores nas pernas, retenção de líquidos, etc. Portanto, há todo um mundo que acontece por melhorarmos a nossa qualidade da flora. Depois, obviamente, se nós temos uma boa ingestão de fibras, também vamos melhorar a nossa saúde cardiovascular. Melhorando a nossa saúde cardiovascular significa que nós também temos um melhor fluxo e um melhor sistema de circulação no nosso organismo, ou pelo menos mais eficaz, e isso é muito importante para permitir uma saúde mental mais interessante. E, obviamente, se tivermos uma alimentação que seja rica em fibras, vamos ter uma maior capacidade de controle do peso, maiores níveis de saciedade e, portanto, isso também nos ajuda a evitar um consumo excessivo de alimentos que são negativos para a nossa saúde cerebral. Depois temos outros alimentos que são muito interessantes. Estes eu costumo dizer que são superalimentos na sua categoria. Os alimentos que normalmente são superalimentos são aqueles que são destacados como os alimentos que têm dentro da sua categoria uma concentração de antioxidantes muito superior, ou de outros nutrientes, não é? Até podia ser mais das fibras ou dos ácidos gordos ômega 3, e particularmente eu quero destacar os mirtilos. São uma fruta que nós conseguimos encontrar hoje em dia um pouco pelo ano inteiro, mas de facto os mirtilos são uma fruta fácil de digerir, com uma concentração de antioxidantes incrível. São alimentos que são muito fáceis de encontrar e que são muito versáteis, que normalmente são também alimentos que interessam às crianças, ou pelo menos que as crianças gostam. Os adultos também podemos consumir crus ou cozinhados, mas já sabem, a concentração de nutrientes e sobretudo de antioxidantes é sempre superior quando estamos a falar do alimento em cru. Então o que é que eles nos dão? Sobretudo estes antioxidantes das antocianinas, portanto eles são um grupo de antioxidantes que vão dar aos mirtilos esta cor azul que eles têm e que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que podem realmente ajudar a proteger as células cerebrais aqui deste stress oxidativo e do tal envelhecimento precoce do cérebro. Depois tem uma substância chamada resveratrol, que é muito associado também ao vinho tinto, mas que os mirtilos também têm sem terem os malefícios do vinho tinto, e que é um antioxidante que de facto também vai ajudar aqui a proteger a degeneração cerebral e, portanto, no fundo vai nos ajudar a ter uma capacidade sempre de detectar alguma anomalia e de rapidamente a travar para que não haja uma degeneração destas células cerebrais. Depois são altamente ricos em vitamina C, o que também é ótimo, lá está, mas já sabem, tem que ser em cru, e que vai ter um papel muito importante também nesta prevenção de envelhecimento. E têm também, por incrível que pareça, alguma vitamina E, não tanto, mas tem alguma vitamina E, que
vai ser muito importante para proteger então as membranas do cérebro e prevenir o envelhecimento destas ligações sinápticas, permitindo que haja sempre uma boa capacidade de resposta às diversas mensagens. Então acabam por ser aqui um alimento também estrela, muito interessante, sobretudo por estes antioxidantes que vos falava, antocianinas, resveratrol e vitamina C. Depois temos outro grupo, são os espinafres, mais uma vez muito versáteis, muito fáceis de encontrar, fazem parte da alimentação mediterrânica. Hoje em dia, lá está, também conseguimos encontrá-los um bocadinho pelo ano inteiro, embora eles sejam mais característicos desta altura de outono e inverno. E os espinafres realmente vão dar-nos aqui alguns nutrientes também interessantes, nomeadamente o folato, que também é conhecido como ácido fólico e que desempenha um papel fundamental na nossa saúde cerebral, porque ele é importante para a produção de DNA e RNA, portanto vai-nos ajudar aqui na formação de novas células cerebrais, e uma deficiência em folato pode levar a graves problemas de memória. Então é sempre importante percebermos que ácido fólico deve estar aqui presente de uma forma geral na nossa alimentação e os espinafres são uma boa forma de o manter. Mas, mais uma vez, e esta nota muito importante, espinafres também devem ser consumidos em cru, para nós conseguirmos ter tanto o ácido fólico em boas concentrações, como os restantes antioxidantes, nomeadamente vitamina C e vitamina E, que ele também fornece, e esta questão dos flavonoides, que ele também tem, que lhe dão aqui esta cor tão intensa, mas que de facto ajudam a melhorar aqui também, mais uma vez, a capacidade de prevenção de envelhecimento cerebral e que no fundo, eles prevalecem, a concentração vai prevalecer sempre se o alimento estiver em cru. Então é importante, se calhar, em vez de fazermos sempre espinafres salteados ou esparregado, ou utilizarmos os espinafres noutro tipo de receitas, dar aqui primazia para termos os espinafres em cru, se calhar até numa salada onde temos, por exemplo, uma abóbora assada, algumas sementes, podemos ter romã, mas termos aqui também os espinafres em cru. E aqui também, se calhar até os espinafres baby, que geralmente têm um sabor menos ácido e que geralmente é mais fácil de gostarmos, mas é muito importante para conseguirmos manter esta concentração, de facto, de antioxidantes tão elevada. Eles também nos vão fornecer vitamina K, que é muito importante para a formação de gorduras essenciais no nosso cérebro e para melhorar aqui o fluxo sanguíneo. E também tem alguns nitratos que são, no fundo, substâncias que vão ajudar a melhorar aqui mais uma vez o fluxo sanguíneo no cérebro e que vai ser super importante para haver esta transmissão sináptica. Além disso, os espinafres também contêm um ácido que se chama ácido alfa-lipoico, que é, mais uma vez, um antioxidante e que vai ajudar a reduzir a inflamação e o stress oxidativo. Portanto, como veem, estamos a falar muito de alimentos que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce, ajudando a combater aqui o stress oxidativo. Depois temos outro que vocês provavelmente já estavam à espera, que é a curcuma. A curcuma é uma raiz muito parecida com o gengibre, mas é uma raiz que tem efeitos anti-inflamatórios muito, muito, muito estudados. Eu acho que estas duas raízes cada vez têm sido mais populares ao longo do tempo. Mas a curcuma tem uma substância muito interessante que se chama curcumina, que tem propriedades que são de facto anti-inflamatórias e antioxidantes a vários níveis no nosso corpo. Mais uma vez, tem muita versatilidade, associa-se muito a curcuma à dor, portanto as dores articulares, à degeneração osteoarticular, muitas vezes até em pessoas que são desportistas ou que têm síndrome de cólon irritável e que têm as dores articulares por consequência, mas é muito importante também percebermos que ela pode ter aqui um papel importante, um papel muito, muito relevante na saúde cerebral. Primeiro, pela questão de terem este papel antioxidante, depois porque ao ser anti-inflamatória pode reduzir, mais uma vez, inflamações crónicas que vão acontecendo aqui na nossa parte cerebral, tanto por fatores hereditários como por exemplo, a tal questão que estávamos a falar de termos uns níveis de açúcar no sangue muito desequilibrados e, portanto, estarmos constantemente aqui a dar mensagens de inflamação, como por dormirmos mal, como por termos muito stress no nosso dia-a-dia, o nosso cérebro andar constantemente aqui sobre tensão e ataque. Então é muito interessante percebermos como esta capacidade anti-inflamatória ajuda a combater todas estas pequenas agressões às quais nós vamos sujeitando o nosso cérebro. Depois, a curcuma também vai ajudar a estimular a neuroplasticidade, portanto a tal questão de mantermos a nossa elasticidade na transmissão sináptica, e isso vai ser importante para continuarmos a ter uma boa capacidade de resposta às situações e de fixação e de memória. E depois também tem a capacidade de melhorar o nosso fluxo cerebral, tal como acontece com os espinafres.
Outro alimento muito interessante e a fixar aqui para a saúde cerebral são os brócolos. E os brócolos porquê? Porque eles têm vitamina K, portanto muito importante também para manter esse fluxo cerebral, porque contém aqui antioxidantes, nomeadamente a vitamina C e a vitamina E, além de terem o beta-caroteno, é mais associado aqui à vitamina A. Tem, mais uma vez, ácido fólico, tal como acontece com os espinafres. Têm umas substâncias que se chamam antocianinas, que também falei aqui nos mirtilos, e que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Têm fibra, como falei na questão das sementes de chia, e portanto têm aqueles benefícios todos a nível de melhorar a nossa flora intestinal, de manter os mecanismos de saciedade, ajudarem a melhorar aqui a parte dos níveis de açúcar no sangue, e depois também têm propriedades anti-inflamatórias que são importantes para evitar o tal stress oxidativo no cérebro. Depois temos os ovos, e os ovos são muito interessantes porque contêm uma substância chamada colina, e a colina vai ser um nutriente muito importante para evitar também a inflamação cerebral, porque é um precursor de uma substância que se chama acetilcolina, que é um neurotransmissor que está envolvido aqui na memória e na cognição, e portanto termos os níveis adequados de colina na dieta é muito importante para mantermos aqui esta função cerebral ótima. Depois é um alimento que tem uma proteína de alta qualidade aqui na clara e, portanto, esta proteína vai fornecer aminoácidos que são super importantes para a formação dos neurotransmissores que nós precisamos para a nossa função cerebral, para o humor, para a memória, etc. Depois os ovos também têm antioxidantes, nomeadamente a luteína e a zeaxantina, que vão ajudar a proteger aqui as células cerebrais dos danos oxidativos. Mais uma vez, sempre antioxidantes, proteção, detecção de pequenas anomalias e rapidamente pararmos aquela cadeia de reprodução celular para evitar que hajam danos ao longo do tempo. Os ovos também são excelentes fontes de vitamina B e, como sabem, as vitaminas do complexo B, sobretudo a vitamina B6, são super importantes para a nossa capacidade de memória, de concentração, de foco, humor. Uma coisa muito importante a saber é que as vitaminas do complexo B têm uma capacidade de absorção muito superior quando estão juntas e, portanto, se fizéssemos um suplemento apenas de vitamina B6, talvez não fosse tão interessante, não é? Se fizermos um suplemento de um complexo de vitaminas de complexo B, temos uma capacidade superior de retenção de todas elas, sobretudo de B6, neste caso, e então seria muito mais interessante esta junção. Além disso, os ovos também têm gorduras benéficas, portanto, eles têm alguns ácidos gordos ômega 3, não é uma concentração muito grande, mas mais uma vez vai ali bater naquilo que falávamos no início dos peixes e das nozes. E depois, por último, claro, um alimento que vocês vão gostar muito de saber, que é o chocolate negro, mas estamos a falar de cacau, obviamente, e é o composto que interessa aqui, não é necessariamente a manteiga de cacau, mas sim o cacau, porque é no cacau que nós vamos encontrar os flavonoides. Então, os flavonoides, mais uma vez, são um grupo de antioxidantes que vão ajudar a prevenir aqui o stress oxidativo e a degeneração cerebral. Depois, estes flavonoides também vão ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo cerebral, super importante para continuar a manter aqui a mensagem, para mantermos todo o nosso cérebro em equilíbrio. Vão também permitir um aumento da produção de neurotransmissores, lá está, muito importante para a nossa atividade sináptica e, mais uma vez, para a capacidade de estarmos numa situação, retermos a informação, conseguirmos trabalhá-la e termos uma capacidade de resposta, super importante. Tem também capacidade de redução de stress, porque vai ajudar, por causa daqui da questão do triptofano que nós encontramos no cacau, a produzir mais serotonina e, portanto, a fazer com que nós consigamos ter uma capacidade de resposta ao stress e menos episódios de irritabilidade e de oscilação de humor. E também há vários estudos que já têm mostrado que um consumo moderado de cacau ajuda a melhorar o desempenho cognitivo. Então nós temos aqui uma relação muito interessante. Claro que agora não vamos de repente começar a comer chocolate como se não houvesse amanhã. Estamos a falar de uma concentração de cacau alta, portanto, idealmente até chocolates que têm cerca de 80% de cacau, para cima, mas ou podemos utilizar aqui o benefício do cacau noutras coisas, por exemplo, colocar cacau em pó nas papas de aveia, nas panquecas, nos pudins de chia e ir beneficiando desta capacidade antioxidante de outra forma. Até há muitas pessoas que gostam de fazer, por exemplo, o café com leite. Normalmente eu faço um café com a bebida vegetal de manhã ao pequeno almoço e às vezes até junto cacau um bocadinho para dar esses tais benefícios. Portanto, como veem,
Há alimentos que estão mais associados a uma alimentação de origem mais animal, nomeadamente aqui os peixes gordos e os ovos. Há alimentos que, a maior parte deles, têm a ver com uma alimentação mais vegetariana, portanto, dariam benefícios para todos os tipos de alimentação. O ideal, de facto, é que nós vamos buscar um bocadinho destas fontes, destes nutrientes, a vários alimentos, que a alimentação seja colorida, variada e equilibrada, e que já sabem, no que toca à memória, se nós tivermos uma alimentação de base mais saudável e reduzirmos a exposição a coisas que podem causar mais inflamação, como é o caso do açúcar, do álcool, das gorduras mais saturadas, primeiro que tudo nós vamos ter menos exposição, porque já temos que chegar por causa do stress ou de não dormirmos bem, a substâncias que podem causar aqui a degeneração cerebral e o envelhecimento precoce. E depois estamos constantemente a dar substâncias que nos ajudam a proteger e a prevenir esses episódios. Então, se vocês sentem muito cansaço, muita dificuldade de concentração, tratem a vossa flora intestinal, procurem dormir um bocadinho melhor, procurem fazer algum exercício ou dedicar um bocadinho de tempo a vocês para conseguirem descansar, para conseguirem todos os dias ter coisas que vos façam bem, e isso diminui muito o stress oxidativo. E depois, claro, cuidar a alimentação no sentido de ter um equilíbrio bom entre crus e cozinhados, que nesta altura do frio às vezes não corre tão bem porque não queremos comer coisas tão frias, mas que é mesmo importante para nós conseguirmos ir buscar um bocadinho de tudo à nossa alimentação e ao mesmo tempo ter uma refeição mais prazerosa. Por isso espero que tenha ajudado. Como vos dizia no início, é assim um top 10 que dava para alargar a muitos outros, mas pelo menos que dá aqui algumas ideias-chave de onde é que vocês podem ir buscar estes nutrientes e que permite que também façam uma alimentação um bocadinho variada e com um bocadinho de todos estes alimentos. Um beijinho e até para a semana!